Sargento Pérez, CPU do turno, falando dessa tentativa de feminicídio que ocorreu na madrugada de segunda-feira aqui em Patos de Minas. Autor preso, vítima se encontra no hospital regional. Ô, sargento, primeiro um fato bastante lamentável que a polícia registrou nessa madrugada, né? Boa tarde. Boa tarde. Nessa data, por volta de 4h25, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma rua lá do bairro Nova Floresta, onde, segundo ligações ao 190, uma mulher estaria gritando por socorro, pedindo por socorro. Ao se aproximar do local, os militares visualizaram um casal que estava no meio da via. Ao se aproximar um pouco mais, eles perceberam que o homem estava bastante agitado, com uma faca pequena nas mãos. Foi determinado de imediato que esse indivíduo soltasse a faca, o que ele atendeu de imediato, e posteriormente determinado que ele se deitasse no chão. Também que ele obedeceu. Após conter esse indivíduo e ao se aproximar da mulher, os militares perceberam que ela estava completamente nua e bastante ensanguentada. Foi possível verificar alguns cortes pelo corpo da mulher. De imediato foi acionado o SAMU, porém, antes da chegada da equipe de socorro do SAMU, a mulher reclamava de dores, dizendo que estava sentindo muito frio, e em determinado momento ela apresentou perda de consciência. Então os policiais, preocupados com o estado de saúde dela, conseguiram um cobertor na própria residência da vítima, cobriram essa mulher e socorreram ela até o hospital regional para atendimento. Ao ser entrevistado, o autor, ele, de maneira bastante fria, ele relatou que tem um relacionamento amoroso com essa mulher há aproximadamente 1 ano e que há algum tempo ele estava desconfiando de um possível caso de infidelidade dessa mulher. Que na data de ontem ele foi até a residência dela. Ao chegar no local, ela não permitiu que ele entrasse no imóvel. Ele ficou aí. Essa situação fez com que ele tivesse ainda mais suspeita de um caso de infidelidade da mulher. Essa mulher convidou ele a ir até um estabelecimento comprar bebida alcoólica. Eles foram durante o trajeto até esse estabelecimento. Segundo o autor, ela mexeu no telefone, dando a entender que ela mandava mensagem, avisava, fazia algum tipo de comunicação naquele telefone, o que levantou ainda mais suspeita dele. Após comprar a bebida, eles retornaram para a casa da mulher, ingressaram no imóvel, consumiram bebida alcoólica e, após o consumo de bebida alcoólica, iniciaram uma discussão referente a essa questão do suposto caso de infidelidade. Segundo o relato do autor, em determinado momento, essa mulher retirou completamente a roupa, e isso fez com que ele ficasse muito nervoso, e passasse a agredi-la de maneira descontrolada. Ele admitiu que fez uso de um martelo, fez uso de uma faca, de pedaços de caco de vidro proveniente de uma garrafa que ele quebrou, e ele, durante todo esse relato, ele não demonstrava nenhum tipo de arrependimento e chegou de maneira sarcástica, de dizer que ele só não matou a mulher porque ele não quis, porque o tempo que as equipes demoraram a chegar no local era suficiente para ele tirar a vida dela, se caso ele quisesse. Em conversa com a mulher, que foi socorrida para o hospital regional, ela estava bastante assustada, em estado de choque. Ela não sabia dizer ao certo o que havia acontecido, só confirmou que teve um relacionamento durante 1 ano, que há 3 dias terminou o relacionamento e que ele não aceitou, que ele foi até o imóvel, que ela permitiu a entrada, que eles consumiram bebida alcoólica, que ele ficou bastante agressivo em razão de ciúmes e passou a agredi-las com chutes, socos, utilizando faca, um martelo. Essa mulher, ela apresentava uma fratura exposta em um dedo das mãos, apresentava mais de 20 cortes pelo corpo, fratura no rosto, fratura no nariz, lesões em ambos os olhos. Um dos olhos ela com grande dificuldade de enxergar, o que pode indicar algum tipo de lesão permanente. Por fim, o autor foi preso em flagrante delito, conduzido para a delegacia de polícia civil. Foi ratificada a prisão dele, agora à tarde. Ele foi conduzido para o presídio de Patos de Minas, e a mulher, ela continua no hospital regional recebendo atendimento. Já passou por uma cirurgia, por essa questão da mão, e continua lá internada em atendimento. O estado de saúde dela, apesar de várias lesões e ser considerada relativamente grave, ela não corre risco de morte. Menos mal, sargento? A gente vê pelos relatos aí atos de extrema covardia, que ele fez com essa mulher. Inclusive, a gente esteve lá no local, a gente viu, algumas situações lá de dentro. São cenas terríveis, lá do local, de muito sangue. O corredor lá, parece que ele arrastou ela, são marcas de sangue. São cenas tristes, de serem vistas, sargento? Sim, infelizmente é um fato extremamente lamentável.
O autor ele foi de uma brutalidade assim assustadora contra a sua companheira, né, uma mulher indefesa. Ele agrediu ela com todas as ferramentas que ele conseguiu, né, naquele momento, além da agressão física, né? Em razão do estado dessa mulher, a gente não tem condições de esclarecer exatamente quais as agressões, em que ordem aconteceu, até mesmo porque ela não conseguiu nos passar essas informações, mas foi possível constatar, até como você disse, pelo cenário, que foi um crime brutal, feito de uma maneira brutal, e o autor desse crime, ele não apresenta qualquer tipo de remorso. Ele, como eu disse antes, ele inclusive demonstra um certo sarcasmo, ele responde de maneira irônica, ele parece se gabar do que fez. De fato, uma situação lamentável aqui na nossa cidade. Ô, sargento, é um jovem, né, de apenas 20 anos. Já é conhecido meio policial esse indivíduo que praticou esse ato de covardia, essa tentativa de feminicídio? Não, tanto a vítima como o autor, eles são jovens, eles possuem 20 anos. O autor ele não possuía nenhum tipo de registro nesse sentido, bem como a vítima. Nós não tínhamos conhecimento de qualquer problema envolvendo os dois, ainda não foi possível verificar junto a familiares. A moça ela é de fora, nós não conseguimos contato com familiares, então assim, não é possível a gente verificar se havia algum histórico na relação que levasse a entender que pudesse acontecer esse tipo de situação, mas assim, registro oficial nós não temos.